Olá a todos. Ontem André Ventura veio anunciar que logo que o nosso grupo parlamentar do Chega tome posse, iremos dar início a um inquérito parlamentar sobre o excesso de mortalidade nos anos de 2020, 2021 e 2022. Poderia considerar-se que o aumento dos números se deveu à pandemia e que a mortalidade apenas esteve ligada à Covid-19. Mas esta foi apenas a quarta causa de morte nesses anos, representando apenas 5,9% ou 6% de todas as mortes. E, portanto, em setembro de 2022, quando nós propusemos uma comissão parlamentar de inquérito sobre este assunto, ela foi chumbada. Foi chumbada pelos votos contra do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda, do PAN e do LIVRE. E ainda, pasmem-se, com a abstenção do PSD. Chumbaram o nosso pedido de inquérito quando, na mesma altura, há mais de 100 anos, não se registavam mais de 10 mil mortes por mês, e isso era o que estava a acontecer nos primeiros 7 meses de 2022. O Governo, nessa altura, admitia a necessidade de se estudar o excesso de mortalidade, mas até agora nunca diligenciaram nada nesse sentido. Aliás, em Portugal, tem-se registado um sucessivo crescimento do excesso de mortalidade, sempre acima da média europeia, sem que ninguém dê explicações para tal. E, aliás, também ninguém se pergunta seriamente porque é que se continua a morrer tanto em Portugal. Quero lembrar aqui um relatório da Direção-Geral de Saúde de 2020 que identificava que houve muito mais óbitos em 2020, exatamente, porque existiam doenças do aparelho circulatório, AVCs, e mais 45% de mortes por doenças hipertensivas. No entanto, não avançaram nenhuma explicação para isso ter acontecido. O próprio Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, à altura, falou sobre o excesso de mortalidade em 2020, dizendo que existia uma conjugação de fatores e que o maior problema ainda estava para vir, com o agravamento de doenças que não estavam diagnosticadas durante a pandemia. E realmente veio com 10 mil mortes por mês nos primeiros 7 meses de 2022. 2020 e 2021 foram 2 anos em que o Governo e o Presidente da República nos pediram para ficar em casa. Pediram-nos para abrir mão da nossa liberdade, para salvar as vidas e para salvar o SNS. As pessoas ficaram em casa e acataram esses pedidos. Pediram também para que todos nos vacinássemos. Quase todos se vacinaram. Os portugueses cumpriram tudo aquilo que lhes foi pedido, por vezes até com uma passividade excessiva, sem hesitações, sem dúvidas. E, na verdade, o que é que aconteceu? As pessoas morreram muito mais. A taxa de mortalidade materna também atingiu um grande máximo em 2020. Foi o nível mais alto dos últimos 38 anos em Portugal e tinha vindo a crescer desde o ano de 2017. E isso está comprovado também em relatórios da Direção-Geral de Saúde. O Governo e as instituições sanitárias não deram nenhuma resposta nem apontaram nenhum caminho para que se pudesse explicar este aumento de mortalidade nestes anos. Ora, neste momento, para nós não é aceitável nem compreensível que as autoridades de saúde fiquem continuamente em silêncio perante um estranho e inusitado pico de mortalidade em Portugal, como aconteceu nos últimos anos. Aliás, isto tem tido um impacto transversal em quase todas as estruturas etárias e também o Governo continua a recusar encetar investigações sobre esta matéria. Portanto, o Parlamento não pode ficar em silêncio e, perante tal ausência de resposta do Governo, temos que atuar. Por todo o mundo também os governos e os parlamentos estão a desenhar e avançam como nós queremos fazer aqui, com um inquérito autónomo ao excesso de mortalidade, procurando identificar, obviamente, as causas, aquelas que são diretas e as indiretas, destes fenómenos, que é exatamente aquilo que nós queremos fazer, porque temos uma enorme preocupação com a transparência e com a informação pública. É verdade que para muitos em Portugal foram mentira aquelas frases de propaganda do Governo do vai ficar tudo bem e ninguém fica para trás. Por isso, neste momento, os portugueses têm o direito de saber por que se morre tanto em Portugal. Compete a este Parlamento da República Portuguesa escrutinar os atos do Governo e da administração, a que as comissões parlamentares de inquérito são o instrumento adequado para nós conseguirmos esse fim. E nós, os deputados, temos o dever de procurar a verdade e os portugueses têm o direito de conhecer essa verdade.
Por isso, queremos escrutinar os atos do Governo e da Administração Pública como um direito inalienável e um dever dos deputados. Este acréscimo de mortalidade não pode ser justificado apenas com a Covid e deve ser objeto de uma reflexão e de uma investigação. Por isso, voltamos a dizer que os deputados do Grupo Parlamentar do Chega vão requerer, ao abrigo do disposto do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, a constituição de uma comissão eventual de inquérito parlamentar para podermos, de uma vez por todas, clarificar as causas diretas e indiretas do excesso de mortalidade relativa aos anos de 2020, 2021 e 2022, apurando todas as eventuais responsabilidades. Muito obrigado.